Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E aqui a gente começa uma palavra que vai trazer um pouco sobre o entendimento do que é prosperidade. Por que temos ensinado tanto sobre educação financeira dentro das nossas igrejas? Porque existem muitas pessoas dentro da igreja com problema financeiro. Essa é uma área que o diabo tem conseguido prejudicar muita gente. Mas se você alguém tem sofrido nessa área de alguma forma, se prepara, porque Deus vai trazer luz para esse assunto, vai te dar estratégia, vai te abençoar e você vai voltar para a tua casa edificado, em nome de Jesus. A Bíblia fala em João 10:10, acompanha comigo aí. Nossa, aqui não dá para deixar de ver, né? Olha isso aqui na cabeça, aqui, ó. O que está dizendo aí, amados? O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Até aí. O que seria a vida abundante? Vida abundante, ela não sinaliza eternidade. Vida abundante sinaliza uma vida vivida nessa terra. E o que eu tenho visto muitas vezes dentro das igrejas, são pessoas que estão debaixo de promessas, são pessoas que declaram a fé em um Deus, dono do ouro e da prata, um evangelho que revela tantos testemunhos extraordinários de fartura, de abundância, só que muitas vezes pessoas vivem numa escassez em suas casas. E essa escassez, ela contradiz o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. O que muita gente não entende aqui é que a vida abundante que Jesus declara em sua palavra, essa vida abundante, ela significa uma vida boa, vivida aqui nessa terra. Porque a eternidade, ela já vai ser bênção, ela já vai ser extraordinário. Amém? Só que nós temos percebido que muita gente, por não entender isso, acaba aceitando uma realidade muito distante daquilo que Deus quer e pode fazer na sua vida. Então eu gostaria nessa noite que vocês se preparassem para aprender um pouco sobre isso. Quero compartilhar um pouco do que eu tenho vivido, do que eu tenho visto, e declarar aquilo que Deus pode fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios e sobre o teu futuro. Quem é que deseja viver uma vida abundante de verdade? A Bíblia diz em João 6, capítulo 6, versículo 8, se puder baixar só um pouquinho o teclado aqui para mim, obrigado. Ela diz assim, e um dos seus discípulos, André, irmão do Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam, e quanto estavam saciados. Disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães e cevada que sobejaram aos que haviam comido. Esse texto fala da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, e o que você vê aqui é fartura, diga fartura. Você vê que todos os milagres de Jesus, eles sinalizavam ou revelavam a fartura do reino dos céus. Jesus sempre quis que os seus discípulos tivessem acesso à fartura. Eu quero que você ouça muito bem agora o que eu vou te dizer. Nunca foi plano de Deus que os seus filhos passassem necessidade. Vou dizer mais uma vez, tem uns irmãos aí que estão recebendo, estão declarando amém, concordo, recebo, amém? Mas nunca foi plano de Deus que aqueles que são seus enfrentassem dificuldades ou tivessem falta de nada. Grava isso que eu estou te dizendo. E nós temos nos acostumados a realidades que não condizem com a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui, amados, de riqueza, mas estou falando aqui de vida abundante. Não estou dizendo aqui que todos serão ricos, até porque a Bíblia fala que isso é um dom de Deus. E quando é um dom de Deus, isso vem com um propósito. Eu não sei se você já percebeu, não é todo mundo que pode ter dinheiro. Concorda comigo ou não? A pessoa, quando ela acessa uma realidade financeira diferente, ela é conhecida como alguém que não tinha dinheiro e
e alguém que depois teve dinheiro. Dinheiro traz poder, dinheiro afasta as pessoas de Deus. Então não é todo mundo que tem esse chamado. Tudo bem, queridos? Agora, todos foram chamados para viver uma vida abundante. Todos foram chamados para terem e provarem fartura em suas casas e serem prósperos. É plano de Deus que você prospere. Você consegue declarar isso para alguém próximo a você? Deus ama prosperar aqueles que são seus. Consegue declarar essa palavra para o teu irmão que está do seu lado aí? Ou seja, prosperidade é a base do reino de Deus. E nós precisamos entender o que é ser próspero. Quando falamos de prosperidade, o que a Bíblia fala sobre prosperidade? Se você quiser registrar, a Bíblia fala em Salmo 35, versículo 27. O Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Então, quando nós olhamos para a palavra, estamos aqui ainda nos evangelhos, você observa, por exemplo, em Lucas capítulo 5, quando acontece aquela pesca maravilhosa. A Bíblia fala que os discípulos estavam ali perdidos, estavam ali desanimados, frustrados. Não haviam pescado nada. Talvez vocês aqui próximo ao litoral faça mais sentido, né, esse texto. Diferente da gente lá no interior. Conhece a nossa história com a prancha no interior? O interior é gado, né, cavalo, né, skate talvez, né? Quando foram levar para a gente um presbítero da sede há 20 anos atrás quase, a prancha, passou em cima do carro no pedágio, a moça do pedágio disse assim para o Emerson, pastor que era de Peruíbe, viu, você não está indo para o lado errado não? Tipo, o mar é para lá, né? Então falando aqui de mar, né, aqui a Bíblia fala que os caras trabalharam, não tiveram resultado, e aí Jesus dá uma direção, eles obedecem àquela palavra, e a Bíblia aqui no texto diz, e fazendo assim, em Lucas capítulo 5, versículo 4 a 7, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. Por que eu estou lendo esses textos aqui? Para fundamentar o que eu vou começar a compartilhar com vocês aqui. Então você vê Jesus realizando milagres, e todos os milagres que Jesus realizava nessa área, Jesus trazia fartura, Jesus trazia grande provisão, Jesus causava espanto com o resultado de uma obediência à sua palavra. E na verdade, amados, essa é a base do sucesso, essa é a base da prosperidade de qualquer pessoa que crê em Deus. Ontem nós falamos lá em Natal, eu ensino sempre uma equaçãozinha muito simples e muito importante, muito simples e muito importante, que diz: direção mais obediência é igual a sucesso. Vamos repetir isso juntos? Direção mais obediência é igual a sucesso. E o que é a Bíblia senão a instrução de Deus para nós? Se você pegar desde o Antigo Testamento, a Bíblia aparece os mandamentos como leis, estatutos, preceitos, juízos, mandamentos. E qual era a intenção de Deus? Que através dos mandamentos, dos preceitos, dos estatutos, o povo hebreu, o povo de Israel vivesse de forma diferente das outras nações, na total dependência de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus e temos acesso à verdade que liberta, que cura, que transforma, nós precisamos também entender que base do nosso sucesso, a raiz de toda a prosperidade está em Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra, nós somos levados a praticar essa palavra, não apenas conhecer. E o que eu tenho visto também dentro das igrejas é muito intelecto, é muito conhecimento, é muita palavra, mas às vezes falta a prática daquele ensinamento. Por exemplo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a pessoa não traz. Só que existe uma promessa aí, a Bíblia fala, e depois, o que a Bíblia diz lá, amados? Em Malaquias 3:8, e depois fazer prova de mim, diz quem? O Senhor, se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos que vocês não podem medir. Então existe uma promessa, mas para que essa promessa se cumpra, para que eu viva essa promessa, eu preciso entender o caminho da obediência. Até aqui está claro, queridos? Tudo bem? A Bíblia diz, por exemplo, em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando nós priorizamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós cremos em Deus, nós estaremos também dispostos a obedecê-lo, a andar nos seus caminhos. E aí tudo aquilo que Deus nos prometeu começa a se tornar então uma realidade diária na nossa vida. Não é difícil entender isso, não é? Só que nós estamos falando aqui daquilo que está relacionado à prosperidade. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui, na verdade é o texto base dessa mensagem. Daqui a pouquinho eu começo a pregar, tudo bem? Estou só preparando aqui a introdução. É em Gênesis capítulo 2, versículo 7 até versículo 15. Eu queria que você acompanhasse comigo, fosse lá, se você está com o seu ou celular ou com a sua Bíblia. Anota esse texto, porque ele é muito importante aqui nessa noite. Vamos ler esse texto aqui juntos? Vamos lá. Todo mundo aí? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este aqui rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Amados, por que esse texto ele é tão importante para nós? Primeiro porque ele revela o início de tudo. Então quando nós queremos ter acesso à essência da criação, à essência daquilo que Deus planejou, necessariamente nós vamos ter que caminhar para o livro de Gênesis, aonde está registrado como tudo começou. E esse texto ele se torna muito importante para nós, porque aqui está revelado o coração de Deus. Vamos entender isso juntos. Até esse exato momento, Deus já havia criado todas as coisas. Então eu tive a oportunidade de passar lá essa semana em Maceió, passei em Natal, estou aqui em João Pessoa, cheguei à noite, não vou conseguir nem ver o mar. Vou embora à noite, cheguei à noite, vou ver, né? Não dá para ver nada. Mas numa outra oportunidade a gente vai conhecer. Mas falando de natureza, vocês que têm acesso a tantos lugares bonitos, tenta imaginar como que estava a criação aqui. Sem poluição, sem degradação, não tinha o homem para estragar nada. E a Bíblia está dizendo que depois de Deus ter havido criado todas as coisas, Deus planta um jardim. Algo específico, algo separado, algo apropriado para que o homem estivesse ali dentro. Era um lugar reservado, era um lugar cuidadosamente preparado por Deus. E nesse lugar, a Bíblia diz que o homem teria tudo o que ele precisaria para viver bem. Em outras palavras, não faltaria nada nesse jardim. Até aqui estamos juntos, queridos? Tudo bem? Geograficamente, nós não temos tempo para isso nessa noite, mas geograficamente esses 4 rios, depois você pode estudar sobre isso, porque tem muitas linhas teológicas que falam sobre isso. Você vai perceber que esses rios, eles estavam geograficamente cercando o jardim do Éden. Era como se Deus estivesse cercando o homem de cuidados, de forma especial, de forma zelosa, de forma cuidadosa. O fato é que neste lugar, ou no centro da vontade de Deus, Adão teria tudo o que ele precisaria para viver bem. Por que esse texto revela o coração de Deus? Porque essa era a intenção de Deus. Deus queria cuidar do homem. E a boa notícia é que Deus continua desejoso em cuidar de cada um daqueles que são seus.
A Bíblia fala, assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Mateus capítulo 7 diz, se vós sendo maus, olha como a Bíblia fala, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Estamos juntos aqui, igreja? Então existe um coração, existe uma intenção, existe um desejo de Deus em cuidar de nós. Tudo que nós precisamos fazer é confiar. Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. A Bíblia ainda continua no mesmo Salmo, descansa no Senhor e espera nele. Ou seja, não esteja ansioso, não esteja preocupado, descansa nos braços do Senhor, porque Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando do teu casamento, Ele está cuidando dos teus filhos, Ele está cuidando do teu sustento, Ele está cuidando dos teus projetos. Deus cuida de quem é dele. O pai cuida dos seus filhos. Quem é pai aqui, amados? Qual que é o coração de um pai em relação aos seus filhos? Se não de cuidar, de não de pagar o preço necessário para poder proporcionar, para poder cuidar. Imagina Deus em relação àqueles que confiam e dependem dele. Até aqui tudo bem, queridos? Quando falamos, por exemplo, do povo de Israel, vem junto comigo. Quando falamos, por exemplo, do povo de Israel, quando saem do Egito, a Bíblia fala que eles saem do Egito, sobre a liderança de Moisés, eles passam pelo deserto, mas eles tinham uma promessa. E que promessa era essa? A promessa de Deus é que eles viveriam em uma terra larga, em uma terra farta, em uma terra que mana leite e mel. A Bíblia diz, uma terra com casas cheias de todo bem. Era uma terra cheia de provisão. Então, escuta e presta muita atenção nisso aqui. O povo passaria pelo deserto. O coração de Deus não estava no deserto. O coração de Deus estava em Canaã. Quando você fala de deserto, o deserto é um lugar de passagem. O deserto não é um lugar de permanência. Tem muita gente achando que enquanto em vida na terra, eu vivo no deserto. Eu vivo na escassez. Eu vivo na dificuldade. Mas quando eu chegar na glória, aí eu vou viver bem. Não é o que Deus tem para mim e para você. Jesus veio para te dar vida abundante. Fala para o teu irmão aí. Jesus veio para te dar vida abundante. Então você vê as promessas de Deus em relação a Canaã. Você vê aquilo que Deus fala na palavra sobre Canaã. E fala de uma terra cheia de provisão. Eu vou te dar base bíblica para isso. Livro de Deuteronômio capítulo 6. Versículo 10 até o versículo 12. Diz assim. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de todo bem, recebe essa palavra sobre a tua casa, provisão na tua casa, que tu não enchestes, poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares, você não vai passar fome, você vai ser farto. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Israel, a mensagem que Israel tinha, não era que eles iam ficar no deserto. A promessa de Deus era, eu vou levá-los a um lugar de fartura. Eu vou levá-los a um lugar onde vocês vão viver bem. É o coração de Deus, mais uma vez, revelado na história. Agora, por que eles demoraram tanto no deserto? Vamos lá. Por que eles ficaram 40 anos dando voltas no deserto? Um trajeto que era para ser percorrido em 40 dias. A Bíblia mostra os espias, os 12 espias, quando eles vão espiar a terra. Ao fim de 40 dias, eles voltam com o fruto da terra e mostram o fruto e dizem, verdadeiramente a terra é muito boa. Eles foram conhecer a terra que era a promessa de Deus. Só que eles ficaram 40 anos dando voltas no deserto, por quê? Porque não creram em Deus, porque murmuraram, porque não confiaram. Então cuidado com a murmuração. Pastor, as coisas ainda não estão acontecendo. Vai orar,
vai buscar Deus, porque a Bíblia diz que no tempo determinado toda palavra se cumpre. O que você não pode é desistir, o que você não pode é parar no meio do processo. A palavra permanece, a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não faria. Então quem tem promessas de Deus aqui na sua vida? Deixa eu ver. Então se alegre, meu irmão, se você está passando por um deserto. Deserto é um tempo passageiro, é um tempo de aprendizado. Aprenda rápido a passar pelo deserto, porque daqui a pouquinho você está morando, vivendo em casas cheias de todo bem. Deus fará algo lindo, Deus fará algo extraordinário, e você vai viver algo que você nunca sonhou. Só se você crê. Aplauda forte ao Senhor e recebe essa palavra. Posso começar a pregar? Então vamos lá. Pastor, o que significa prosperidade? Vamos lá, dá um berro aí. O que é prosperidade, igreja? Cri. Vamos, igreja bonita. Abundância. Cadê? Quem falou? Cadê? Ficou com medo? Agora não é pecado não. É o tecladista, né? Não sentir falta de nada, ou seja, ter tudo o que você precisa para viver bem. Vocês concordam com isso, amados? É possível ser próspero? Tem uns que estão assim, pastor, não sei, estou passando uma luta, já não estou nem muito acreditando nessa palavrinha aí. Mas vamos lá para o significado de prosperidade. A palavra prosperidade no latim, ela significa qualidade de ser próspero, feliz, abastado, não é abestado. Vocês têm um termo aqui de abestado, não tem? Não é? O que é abestado? É um cara... É um bobo, não é? Então não é abestado, tudo bem? Nem olha para o lado, tá bom? Vamos lá. Abastado ou abastecido, e alguém que está em plena ascensão, ou seja, alguém que está crescendo um passo de cada vez, alguém que está progredindo. Isso está relacionado à prosperidade. Então se 2024 foi bom, 2025 vai ser melhor, 2026 vai ser melhor, vai recebendo aí, eu não sei você, mas eu já recebi. 2027 vai ser melhor, 2028 vai ser melhor, e não porque a política está ok, porque o mercado mundial, econômica, não, porque você é cidadão dos céus, você é filho, você é filha, e Deus nunca desamparou aqueles que são dele. A prosperidade fala dessa ascensão, a prosperidade fala de você progredir e não regredir. Então se prepara para progredir mais, amém? Que mais, pastor? Conjunto, abaixa só um pouquinho aqui o teclado para mim, por gentileza. Dá para baixar aqui? Conjunto de situações envolvendo saúde física, mental, financeira e social. Espera aí que eu já vou explicar isso. Alguém próspero é uma pessoa saudável em todas as áreas da vida. Então, o que seria saúde física? Saúde física é você ter saúde, obviamente. Estar bem consigo, né? Não estar toda hora doente, porque se você acha que prosperidade é dinheiro, alguém doente com dinheiro que não tem cura, não vai adiantar nada o dinheiro dele, tudo bem? Então, o dinheiro, obviamente, não traz solução. Ele ajuda, mas não resolve algumas coisas. Saúde mental, está falando do ponto de vista aqui emocional. Então alguém próspero, alguém que está bem com a sua cabeça, com os seus sentimentos, as coisas que estão acontecendo, essa pessoa está em paz. Saúde financeira, então obviamente a prosperidade também está relacionada ao dinheiro. E saúde social, ou seja, alguém próspero não é o Zé encrenca na igreja. Vou falar mais uma vez. Alguém próspero não é aquele irmão Zé encrenca da igreja. Não é aquele que fala mal do irmão, fala mal da irmã, fica fazendo conversinha. Isso não acontece aqui, tá? Só lá em Bauru, tá? Tudo bem? Alguém próspero é alguém que sabe que Deus abomina aquele que semeia contendas entre os irmãos. Tudo bem? Agora, quando falamos de prosperidade, queridos, a palavra prosperidade, ela no hebraico, ela tem 4 significados extremamente importantes. Eu queria que você anotasse o primeiro aí. Registre esse nome, Shalu. Fala para o teu irmão aí, Shalu. O que é a palavra Shalu? Qual que é o significado da palavra Shalu?
Tá bom, tá bom, tá bom. Tá certo? Vamos lá, isso aí. Sabe o que eu percebi aqui, cara? Muita gente nova. Hoje está ficando mais velho, né? Eu estou chegando nos 50 esse ano, mas eu vi muito jovem aqui, né? Vocês acompanharam o que aconteceu lá em São Paulo, o Flame, essa semana? Deus tá fazendo algo, hein? Eu não conheço, obviamente, essa igreja, estou conhecendo hoje, mas eu vi fogo nesse altar, vi fogo nessa igreja aqui, hein, meu? Coisa linda de ver, de verdade. De verdade, se prepara aí, Deus vai fazer algo extraordinário, né? Deus vai honrar aqueles que permaneceram, né? Aqueles que não desistiram. Talvez você sofreu, doeu, mas você falou, meu, eu vou ficar, Deus vai fazer, e Deus está fazendo, tá? Então se prepara aí. Então diga Shalu. O que é Shalu? A palavra Shalu significa descanso, paz, tranquilidade. Então a primeira característica de alguém próspero, do ponto de vista escrita e cultura hebraica, povo hebreu, é o estado de imperturbabilidade da prosperidade. E o que significa isso? Alguém próspero, debaixo da bênção de Deus, provisão de Deus, é alguém que não pode ser perturbado por más notícias. Olha que coisa interessante isso. Alguém próspero nessa realidade de Deus, ele não está preocupado com o que está acontecendo ao redor dele, porque ele sabe que ele tem um Deus que sempre cuidou e cuidará de todas as coisas. Amém? Então fala para o teu irmão, Shalu para você. Ou seja, descansa, confia, esteja em paz, não esteja ansioso por coisa alguma, porque Deus sempre cuidou e sempre cuidará daqueles que são seus. Essa palavra Shalu, ela está relacionada a tranquilidade, calma e sossego. O termo significa estar descansado ou estar próspero, prosperidade. Agora, olha que interessante, o próprio significado da palavra fala que essa paz é a paz consigo mesmo e paz com os outros. Você pode dizer, eu estou em paz, mas só que você não pode encontrar alguém na igreja. Ou seja, tem coisas más resolvidas, então se prepara, porque se Deus vai prosperar a igreja, porque a gente não está aqui em vão, a gente está liberando uma palavra sobre vocês, amém? Então você se prepara que na próxima ceia, talvez alguns vão ter que trocar ceia com outros aí. Você vai zerar qualquer conta, você vai estar em paz. Amém? A Bíblia fala de nós estarmos em paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, aonde que nós achamos essa palavra na Bíblia? Salmo 122, versículo 6 e versículo 7. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro em teus muros e prosperidade nos teus palácios. Então a palavra Shalu, ela é encontrada aqui num cenário onde a paz é necessária. Esse estado de paz, esse estado de estar descansado, fala de você não ser aquela pessoa aflita, aquela pessoa ansiosa, preocupada, angustiada, mas alguém que escolheu confiar em Deus, porque você sabe que Deus é um Deus vivo, que Deus é Pai e que Deus cuida daqueles que são seus. Amém? Então recebe essa realidade de prosperidade na tua casa. Recebe essa prosperidade e essa realidade da parte de Deus sobre a tua família. Vamos cessar aí as guerras, vamos cessar aí as brigas, vamos cessar as preocupações, vamos escolher confiar em Deus, queridos, amém. Aplauda mais uma vez forte ao Senhor, glória a Deus por isso. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te alcance nessa noite, amém. Segundo significado da palavra prosperidade, Sekel, diga Sekel. Olha que interessante isso. A palavra Sekel está relacionado à sabedoria. E é muito importante que você ouça o que eu vou te dizer aqui. Eu tenho há alguns anos aprendido no ministério e percebido que boa parte dos problemas que nós atendemos como pastores, né, do pessoal da igreja, pessoas que a gente acompanha, boa parte desses problemas não são resultante ou não são consequências de pecados. Escuta o que eu estou dizendo. Boa parte do problema das pessoas está relacionado a decisões erradas.
ou da falta de sabedoria na tomada de decisões, que por consequência geram prejuízos, geram traumas, geram todo tipo de problema. Então alguém próspero, à luz da Bíblia, é alguém que tem sabedoria. A palavra sequel significa ser sábio, entendido e capacitado. Alguém próspero não é uma pessoa precipitada. Alguém próspero não é uma pessoa negligente e irresponsável. Alguém próspero é uma pessoa que, através da sabedoria, por extensão, essa pessoa tem decisões e escolhas certas. Então ela prospera por causa das suas escolhas, das suas decisões sábias. Vocês concordam que hoje, vamos lá, quem você é hoje, o que você vive hoje, o que você faz hoje, o que você lida hoje, o que você enfrenta hoje, é consequência das suas decisões de ontem? Sim ou não? Se você hoje vive em paz, você escolheu o caminho da paz. Se você vive em guerra, você escolheu o caminho da guerra. Se você hoje passa necessidade, talvez você escolheu não estudar. Se hoje você passa uma escassez, talvez porque você escolheu não trabalhar. Estamos entendendo isso aqui ou não? Tudo bem? Então, a palavra sequel, ela fala de uma prosperidade resultante de ações inteligentes, ações sábias. E a palavra nos mostra isso acontecendo na vida de Davi e repassando essa instrução para o seu filho Salomão. Em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 11, diz assim: agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes, olha a prosperidade aí, sequel, e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para quando reinar sobre Israel, guardar a lei do Senhor teu Deus. Então, olha lá, a consequência da sabedoria, a consequência da prudência, prosperarás, se cuidar em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Seja forte, corajoso, não temas e não te desalentes. Então, olha a instrução de Davi para Salomão: filho, que o Senhor te prospere, mas que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê prudência, para que as suas decisões, para que as suas escolhas façam prosperar o teu reino e o teu governo. Trazendo esse entendimento bíblico para a nossa vida, eu não sei se você já parou para perceber como que a sua vida é feita de escolhas. E a Bíblia nos ensina, queridos, que na multidão de conselhos, há sabedoria. Ou seja, não sai por aí tomando decisões sem antes pedir ajuda. Porque existem decisões que são muitas vezes irreversíveis. São caminhos que talvez você vai escolher, que talvez não dá para sair dele, ou se sair vai ter prejuízo. Então qual que é a nossa orientação? Conversa com o teu pastor. Talvez converse com os teus pais. Se o seu pai, se a sua mãe puder te orientar. Eu falo isso porque às vezes a família não pode orientar. Eu tenho, por exemplo, a minha esposa, a pastora Denise, ela tinha um pai alcoólatra. Então é claro, o pai dela não tinha condições, já é falecido, mas o pai dela não tinha condições de orientá-la corretamente. Se você tem, faça uso disso. Mas olha os pastores aqui, olha a tua liderança. Quem é líder de célula aí? Deixa eu ver. Olha aí, ó, glória a Deus por esses irmãos, né? Que resolvem um pepino os pastores também, fazem um filtro para nós, né? Já cuidam de um rebanho aí. Mas quantas pessoas muitas vezes a gente tem que lidar com atendimento, com acompanhamento, porque você deu uma direção, você mostrou um caminho, a pessoa falou: meu, tá doido, não vou seguir essa orientação não. Lembra de direção, mas obediência igual a sucesso? Então as decisões são muito importantes. Você consegue olhar para o teu irmão e dizer assim: pense antes de escolher. Eu estou vendo muito jovem aqui, então eu vou dar uma dica aqui, ó. Quem é solteiro, pensa antes de escolher. Né? Por isso tem o tempo de oração. Aqui é 5 anos, é isso? 10 anos. Tempo de oração é extremamente importante, amados. Outro dia eu estava atendendo um casal na igreja e ela era uma ovelha nossa, estava começando um namoro com um rapaz de outra igreja. E aí eles vieram no atendimento: pô, pastor, começamos a namorar, a gente vai casar. Eu falei: o quê? E ela chegou toda feliz, eu joguei um balde de água fria nela.
Eu falei assim, mas por que, Maiara? Como assim vai casar? Engravidou? Está em pecado? Como é que é? Quem me explica isso aí? Ela falou assim, não, pastor, a gente quer casar. Eu falei, filha, vamos lá. Existem processos que não devem ser pulados. Então o tempo de namoro é importante, né? O tempo do casamento, vim conversando com o Arthur hoje no carro na estrada sobre isso, né, Arthur? O tempo de esperar ter um filho também é importante, planejar. Então são processos que não devem ser pulados. E aí orientamos, conversamos, eu percebi que ela murchou no atendimento, assim, ela estava feliz e deu aquela murchada. Aí Deus me deu uma estratégia, pergunta para ele o que o pastor dele disse. Eu falei, ô irmão, o que o teu pastor falou sobre casar tão rápido assim? Ia dar 2 meses de namoro. Ele falou assim, meu pastor falou para esperar. Ou seja, eles queriam ouvir da gente uma instrução para fundamentar, respaldar uma decisão. Resumindo, eles escolheram obedecer, esperaram, casaram, estão felizes da vida agora. Amém? Ou seja, eles vieram para o atendimento, apresentaram uma situação, conversaram. Então toma muito cuidado. Porque alguém que está prosperando, alguém que está fazendo escolhas certas, que lá na frente vão abençoar ele e a sua casa. Estamos juntos até aqui, queridos? O que mais? Qual que é a terceira palavra que nos ensina sobre prosperidade? Tsalak, essa é um pouquinho mais difícil, fala tsalak. Pastor, o que significa tsalak? Liberdade ou ser livre. Então essa liberdade da prosperidade, ela te afasta de ser escravo do pecado e ser escravo do dinheiro, por exemplo. E hoje eu tenho visto pessoas dentro da igreja escravas do dinheiro. E pior, escravas ainda do pecado. Mas nós estamos abordando isso nessa noite. Se prepara, porque Deus pode te libertar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Falei ontem no curso que te fez lá em Natal, que dentro das nossas igrejas nós temos pessoas passando por um deserto. Nós temos pessoas já vivendo em Canaã, ou seja, já prosperando. Mas nós também ainda temos pessoas dentro das nossas igrejas passando por um processo de libertação. E como que isso funciona, pastor? Talvez você tenha já se convertido, já entregou sua vida para Jesus. E nesse caso, o teu nome já foi escrito no livro da vida. Você já é salvo. Só que você ainda está passando por um processo. Quem aqui já se converteu? Deixa eu ver. Maioria, tudo bem? Uns não, uns estão mais ou menos, né? Não sei se eu me converti ainda e tal. Quem já se converteu aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Você mudou de vida na segunda-feira? Sim ou não? Claro que não. Tem gente que está pensando, eu mudei, eu deixei o pecado domingo à noite. Não, não foi assim. Tá? Então começa um processo. Esse processo, no começo, ele é mais grosseiro, é umas coisas assim, realmente mais óbvias. Mas depois Deus vem lapidando. Então existe uma continuidade de mudança, transformação, perdão, restauração, cura. Amém ou não? Então se nós estamos abordando de Tsalak aqui, que fala sobre ser livre e ser próspero, se prepara, porque se Deus me trouxe aqui para falar sobre prosperidade e você ainda está vivendo debaixo de escravidão, essa é a noite para você ser liberto. Se prepara, porque se Deus está falando, eu vou prosperar essa casa, eu vou prosperar essa vida, eu vou prosperar essa igreja. Então se existe alguma coisa acontecendo que te faça escravo, se prepara, porque nós vamos orar daqui a pouquinho, você vai ser liberto nessa noite, em nome de Jesus. Diga eu creio. Pastor, onde eu acho a palavra tsalak? Salmo 1, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, prospera. Pegou ou não? A Bíblia fala que quando nós meditamos, no versículo anterior, fala sobre meditar na palavra de Deus. Se nós meditarmos na palavra de Deus, a Bíblia diz que tudo o que nós fizermos vai prosperar. Então se prepara, esteja livre, ou seja livre nessa noite, porque há uma palavra no mundo espiritual liberada nessa noite sobre esta casa. Amém? Quarta e última palavra, Shail. Diga Shail. Aí sim, a palavra Shail está relacionada a riquezas ou bens materiais. Agora, sabe o que é interessante aqui, queridos? Que se você for estudar sobre prosperidade, a palavra que menos aparece na Bíblia é Shail. E aí quando eu estava estudando sobre isso algum tempo atrás, eu falei, Senhor, por quê? Por que essa palavra é a que menos aparece? Onde ela aparece, por exemplo, em Salmo 62, 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. E sabe o que Deus me mostrou?
Você pode estudar sobre isso, você vai chegar na mesma conclusão, que Deus não está tão preocupado assim em te enriquecer. Mas falando de prosperidade, Ele prefere que você esteja em paz, que você seja livre, que emocionalmente você seja tranquilo e seguro, e se necessário for, que você tenha muita provisão e riquezas. Então a palavra riqueza na Bíblia é a que menos aparece, falando de prosperidade. Só que quando nós falamos sobre prosperidade no mundo, as pessoas estão relacionadas ao dinheiro. E o dinheiro para Deus é o que menos importa. Mas Ele é dono de todas as coisas. E se precisar, Ele libera. Se precisar, Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele nos coloca em lugares estratégicos, Ele nos dá ideias para serem desenvolvidas e realizadas. Se prepara, porque Deus vai gerar criatividade no meio da igreja. Eu tenho escutado sobre isso, amados, há muitos anos já. E Deus tem falado sobre criatividade. E o que é criatividade? É você pensar naquilo que ninguém pensou ainda. É você encontrar um caminho para prosperar e realizar trabalhos, produzir coisas que ninguém nunca parou para pensar, nunca parou para planejar. Sabe aquele aplicativo, o Waze? Vocês têm aqui também, obviamente, vocês usam, né? Sabe quem criou o Waze? Sabe quem criou o Waze? O judeu. Ele teve uma ideia. Eu estava preparando uma palavra sobre isso alguns anos atrás. E Deus falou exatamente isso para mim. Você só precisa de uma ideia. E eu sei que Deus pode fazer isso aqui nessa noite. Amém? Então a prosperidade, amados, ela fala de nós sermos plenos, nós sermos completos. A prosperidade de Deus, ela cuida de todas as áreas da nossa vida. Agora eu vou te dar um último versículo aqui para a gente poder caminhar, para a gente poder orar e concluir essa mensagem, que mostra da onde vem essa prosperidade. Nós já sabemos que vem de Deus, mas eu preciso fundamentar isso na palavra de Deus. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Fala sobre o reino e o governo do rei Uzias. Esse rei acaba se perdendo depois. A Bíblia fala que ele se enche de orgulho. Ele se torna um rei rico, próspero, mas ele se perde no meio disso. E esse é o problema que nós precisamos fugir dele. Mas ele diz aqui: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então de quem vem a prosperidade verdadeira, amados? Vem do Senhor. E quem nós estamos buscando aqui nessa noite? É aquele que pode mudar tudo na nossa vida. Amém? Eu não sei qual é o momento que você esteja vivendo hoje. Eu não sei se você está passando por um deserto. Eu não sei se você está colocando sonhos e projetos diante de Deus. Eu não sei se você tem sido escravizado em algum pecado. Mas Deus está dizendo: eu quero fazer essa igreja prosperar. Existe uma palavra no mundo espiritual liberado, amados. Eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas. E sabe o que depende? Depende de cada um de nós. Depende da nossa intenção, do nosso coração, da nossa verdade. E a mesma verdade que eu vi nesse altar aqui hoje, vocês adorando. Vamos buscar a Deus de verdade agora? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. E se prepara, porque Deus vai fazer algo aqui, amém? Feche os teus olhos. Começa a colocar diante do Senhor, talvez aquilo que nessa mensagem fez sentido para você. Pastor, eu tenho passado por um período de deserto e para mim tem sido tão difícil lidar com isso. Talvez essa seja a área que Deus vai te visitar nessa noite. Deus vai te trazer paz. Deus vai te trazer refrigério, respostas, para que você consiga permanecer e passar por essa fase. Deserto é lugar de passagem, deserto não é lugar de permanência. Grava isso, grava isso. Pastor, eu tenho buscado a prosperidade, mas eu causo mais encrenca, mais problema na igreja do que outra coisa. E o diabo tem me usado, o diabo tem usado a minha voz, e talvez você sabe que isso esteja acontecendo. Então nesse caso é necessário
haver arrependimento verdadeiro, mudança de vida, mudança de atitude. Porque a obra que Deus vai fazer no meio da igreja vai ser uma obra linda, maravilhosa. Não vai ter espaço para semear contendas mais. Então, ou você se posiciona nessa noite, ou você não vai viver o que Deus vai fazer. Amém? Pastor, eu tenho tantas promessas, mas o cenário ele é incompatível a que eu tenho recebido e escutado da parte de Deus, como hoje. Mas a Bíblia diz, andai por fé e não por vista. Fé fala de ação, fé fala de atitude, fé fala de uma postura. E aquele que crê se move, aquele que confia em Deus, busca a Deus com todo o coração sem reserva. Porque no coração dele não há mais espaço para murmuração. Ele sabe que o mesmo Deus que criou o Éden ali, para que Adão estivesse naquele lugar e tivesse tudo o que ele precisaria, ele sabe que esse mesmo Deus está cuidando de todas as coisas. Ele sabe que esse Deus está cuidando dele, está cuidando da sua casa. Pastor, eu tenho sofrido na minha alma, não tenho paz. Você sabe que essa é uma área que as igrejas mais têm enfrentado dificuldade hoje. O emocional do povo está tão abalado. Isso vem se estendendo desde a pandemia. Mas eu quero te dizer que você vai ser liberto desse sentimento nessa noite. Não é só de pecado que você vai ser liberto, mas de sentimentos que te fazem ser inconstante, que te fazem sofrer desnecessariamente. Se prepara. Deixa o louvor entrando. Deixa o louvor entrando no teu coração. Vem Jesus. O Pai o exaltou. Pastor, eu tenho tomado decisões. E decisões erradas que têm me prejudicado tanto. E nós vamos orar aqui para que o Senhor te encha de graça. Nós vamos orar para que a sabedoria de Deus te visite nessa noite. Acima de todo. Que o Senhor vai te habilitar, vai te preparar para acessar. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Declara, igreja, no nome de Jesus, cadeias vão cair. E em seu nome. Declare. Vem Jesus. O inferno treme. Vem Jesus, vem Jesus. E em seu nome os coxos andam. Oh! E em seu nome, Jesus, os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Em seu nome, e em seu nome, o inferno treme. E em seu nome, Jesus, Jesus, os coxos andam. E em seu nome, e em seu nome, os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Há poder, declare. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, Vamos, igreja. libertar,
Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar. Feche os teus olhos. Se você deseja receber essa palavra sobre a tua vida, coloca a mão no teu coração, porque nós vamos orar. E comece a orar agora e coloca diante do Senhor a área que precisa ser colocada agora, porque Ele quer ouvir a sua voz agora. A palavra foi liberada, agora você responde, agora você reage, e nós vamos clamar por Ele. Espírito Santo, há poder em seu nome, Jesus. Jesus, há poder em seu nome, Jesus. Senhor, nós oramos agora sobre esta igreja. Estamos declarando aqui, Senhor, que há poder no nome de Jesus. A tua palavra foi liberada nessa noite, Senhor. E o Senhor tem dito que deseja prosperar essa casa, deseja prosperar a tua igreja. Então sopra o teu vento aqui sobre o teu povo, Senhor. Vai visitando áreas, vai visitando famílias, vai visitando, Senhor, a saúde física, trazendo curas, traz libertação, traz respostas, traz soluções. Ah, Senhor, vem com libertação sobre a tua igreja. Caia por terra agora todo pecado, caia por terra agora todo ataque. Cessa! 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 Na autoridade do nome de Jesus! Na autoridade do nome de Jesus! Se prepare para prosperar! Se prepare para viver os sonhos de Deus! Se prepare para acessar aquilo que você nunca esperou, nunca sonhou. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos. Ah, Deus é Deus. Deus é Deus de provisão. Recebe essa provisão na sua casa. Recebe estratégias. Sabedoria. Vem com sabedoria sobre a tua igreja agora, Pai. Libera a criatividade dos céus. Ideias. Dê ideias para o teu povo, Senhor. Leva-nos a viver os teus sonhos. Leva-nos a viver os teus planos. A tua palavra diz que o Senhor colocaria o teu povo por cabeça e não por cauda. Então prospera a tua igreja aqui nessa noite, Pai. Prospera os pastores, prospera os líderes, prospera, Senhor, toda a igreja. Como diz a tua palavra, todos saberão que foi o Senhor quem fez, e a glória será tua. A glória será tua. A glória será tua. Como diz a tua palavra, Senhor,
Foi o Senhor quem fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Se prepare, igreja, para acessar aquilo que vocês não acessaram até hoje. Se preparem para viver aquilo que vocês não viveram até hoje. Se preparem para serem colocados em lugares, em reuniões, em mesas, em entrevistas que vocês ainda nunca imaginaram viver. Se prepare para viver e provar a fartura que há no reino de Deus. Eu libero essa palavra sobre você, sobre a tua casa. Fartura, abundância, que a prosperidade de Deus esteja sobre você. Que a prosperidade de Deus seja sobre a tua casa. Que você prospere. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Se prepare, igreja, se prepare, pois o Senhor fará algo extraordinário. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe toda a glória. Recebe, Senhor, toda a honra. Estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui para te honrar e dizer que sem ti nada somos. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não agir, nada disso acontecerá. Mas servimos um Deus vivo, servimos um Deus de poder. Então pela fé nós recebemos a tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, se você recebe essa palavra, aplauda forte ao Senhor, faz barulho. Vamos adorar. Que os céus fechados se abram. Declare. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão. E que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão. Aleluia! Aleluia! Obrigado, pastor Júnior. Obrigado, de verdade. Essa palavra veio dos céus. Deus já vinha movendo no meu coração há algum tempo. Como eu falei, Rosh Hashanah começa amanhã à noite. O ano novo hebraico, no calendário hebraico, o calendário espiritual do povo de Deus. E Deus me falava que Ele liberaria algo novo sobre as nossas vidas. Eu não estava entendendo o que é. E Ele nos uniu nessa noite, usou a vida do Senhor para que trouxesse sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre João Pessoa, sobre a igreja de Campina Grande, sobre a igreja de Patos. Esse novo tempo, essa nova estação. Que o Senhor, sua igreja, possam receber 10 vezes mais de tudo aquilo que nós vamos viver aqui em João Pessoa. Amamos o Senhor, sua família. O Senhor vai ser sempre muito bem-vindo aqui. O Senhor faz parte dessa família também. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Júnior. Igreja Bola de Neve, João Pessoa. Se prepara para aquilo que Deus tem para realizar. Pessoas curadas e saudáveis espiritualmente, para ajudar a curar e a transformar vidas e levar o Evangelho através da palavra do Senhor. O Senhor tem nos convidado a um novo tempo. Nós precisamos partir e sair das 4 paredes. O Senhor tem movido isso no meu coração. O Senhor tem movido isso no mundo. O Flame ontem mostrou isso, o avivamento que está chegando e já chegou sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja Bola de Neve como um todo. Chegou a hora de a gente botar a cara lá fora, de ir para as praças, para praias e ganhar vidas para Jesus. Porque o que o Senhor liberou sobre nós hoje aqui, sobre essa nova estação, são pessoas curadas.
curadas e saradas espiritualmente, libertas, para que em todas as áreas as pessoas possam ver o agir de Deus em nossas vidas, através de Jesus, do Espírito Santo de Deus, da palavra viva do Senhor agindo em nossos corações. Nossa responsabilidade é levar isso lá para fora. Milhares de pessoas lá fora precisam sentir e viver aquilo que nós estamos vivendo aqui dentro. Amém? Posso contar com vocês? Amém. Aleluia. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Levanta a mão do teu irmão bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Você saia daqui realmente transformado por essa palavra. Faça a diferença a partir de já, quando você pisar lá fora. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para essa nova estação, para um novo tempo no Senhor, vivendo tudo aquilo que a palavra de Deus nos garante, nos promete, se o obedecermos, se o seguirmos, se confiarmos nele. Amém? Vai na paz, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Terça tem célula, quinta tem culto, espero vocês. Vai na paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço bem forte no irmão que está do teu lado. Deus abençoe. Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal. Pessoal, só um minutinho. Lembrando a vocês, o pastor Júnior, os livros dele estão aqui na saída da igreja, do lado direito, na comunicação. Ele vai estar lá assinando os livros para vocês, tá? Não vamos deixar nenhum livro. Deus abençoe. Eu vejo uma pequena nuvem.